Eu acho que acaba sempre por ser o ego, porque estás a querer controlar uma coisa que tu não a conheces. A técnica e a tática eu conheço, eu dou-lhe bem. Daí aquela conversa de há pouco de eu tenho que ser o pai deles, eu tenho que lhes berrar, tenho que dizer sim, tenho que dizer não, tenho que ser verdadeiro com eles para a química aparecer e então eu começar a ensinar-lhes, porque se eu vir que são mal educados ou que são isto, eu tento educar, entre aspas, e eu vejo que a coisa está, mando embora, literalmente. Não Boa. perco tempo com isso. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio. Antes de falarmos de quem é o nosso convidado, apesar de estarem o vendo aqui, eu quero pedir aos senhores, o Triplo C, curta, comenta, compartilha, ajuda o Rei Centrono, ajuda os nossos atletas, aos nossos treinadores, enfim, toda a malta do desporto de combate. E se quiser também ajudar ainda mais, seja um assinante aí do canal, seja um apoiante do canal, vai ter acesso exclusivo aí, o material aí diretamente do nosso Manual do Desporto. Mas não vou dar spoiler, não. Para apresentar o nosso grande convidado de hoje, Atílio, manda. Nós temos aqui convidados que são chegados a mim, mas há pessoas especiais e o Nani é um desses. Além de me conhecer desde miúdo, é uma amizade que sempre foi muito intensa entre nós dois. Acima de tudo, Nani, muito obrigado por estás aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, é um prazer ser reconhecido por vocês, é um prazer ter o Atílio como um amigo de vida, porque chato, mas é bom rapaz, é verdade. E é um prazer ao Daniel, obrigado pelo convite, pá, e prazer em conhecer-te. Prazer meu, prazer Obrigado. meu. Nani, pergunta da praxe. Vou-te puxando bem a cassete lá atrás, mesmo lá atrás, para o pessoal que nos está a ver, para a nossa audiência, te conhecer melhor. Tu vens da zona histórica do Porto, vens das Virtudes, uma zona que era carenciada na altura, agora está na moda, agora é uma zona de moda. Na altura era uma zona difícil, carenciada, muito ligada à criminalidade da noite também. Com que idade é que tu te voltas ou tens contacto com o boxe? Atílio, eu tinha os meus 15 anos quando fui a primeira vez ao Boa Vista, pequenino, magrinho, porque como tu dizes não se comia muito, não é? Pronto, e fui lá para ver como era, não sei, pai, comecei e até hoje, até este momento, é o que continuo a fazer, pai, e sinto-me mesmo muito feliz. E olha uma coisa, o que é que te influenciou numa altura em que falava-se muito do kickbox, era a altura dos filmes do Van Damme, dos filmes de kickboxing, mas o que é que te influenciou para ir para o Boa Vista, para o boxe especificamente? Ó Tilo, eu não fugia à regra, eu também fui ver o Rocky 4 ao cinema e fiquei maluco com o boxe. Opá, pronto, eu nasci, eu nasci, como tu disseste bem, eu nasci numa zona pobre, mas humilde e trabalhadora, era uma zona pesada, porque era um ambiente de drogas, essas coisas. Felizmente conheci o boxe e consegui me desviar desse caminho. Mas, ó Tilo, desculpa, qual foi a pergunta que me fizeste? Estava aqui a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. O que te influenciou mesmo? Pronto, ok, desculpem. Foi ir ver o filme ao cinema, pá. Eu tinha 12 anos e já trabalhava num talher, isso que eu me estava a esquecer ao bocado. E então eu fui ver o filme com 12 anos, com um tio meu, ao cinema Passos Manuel. Opa, e pronto, depois andei ali 3 anos, eu trabalhava num talho, era muito pequenino, estás a ver, baixinho. Então andava lá nos porcos a bater, epá, à espera de uma oportunidade, até que tive um amigo meu que me disse que eu ia treinar, mas ele à minha beira era enorme, não é? E eu disse, pá, posso ir ver? Pá, mas tu és pequenino, não consegues. Está bem, mas vou ver. E lá fiquei eu e ele saiu. Estás a ver?
Pá, mas há uma curiosidade da tua geração, é que as Virtudes produziram grandes nomes do boxe nacional. Aquela zona histórica do Porto produziu Jeremias, saíste tu, saiu Nuno Cruz, Ricardo Lopes. Pá, porquê? Ó Tílio, o porquê não sei, podemos associar se calhar à vida que tivemos, que era uma vida de luta, era uma vida de rua, era, não sei, a atitude, não sei se isso pode influenciar com a personalidade da pessoa, mas também quisermos, por exemplo, eu no meu caso, como éramos pobres mesmo, eu tinha 8 anos, saía de casa às 7 da manhã para vir estacionar carros, para a minha mãe ter dinheiro para comprar leite para dar à minha irmã, que era bebé, percebes? Nós trepámos tudo, a nós ninguém nos puxou, percebes? E isso faz-nos crescer. E depois o boxe, o primeiro combate que eu fui fazer a Espanha, na altura, deu-me 12 contos, era em contos, 12 contos, e isso 12 contos eu ganhava um mês a trabalhar no talho. Eu sei, pá, isto é uma saída e dediquei-me a 100% e, pá, graças a Deus, pá, hoje Olha, agora estou aqui aqui. uma pergunta mais emocional que eu sei que te vai tocar, que é: quem foi o seu Pinto Lopes para ti? Opa, o Sr. Pinto Lopes é o meu pai no boxe, não é? É o meu e o de muitos. É um homem que ainda hoje o respeito é enorme. É um pai que eu tenho no boxe. O Sr. Pinto Lopes foi a pessoa que fez o King L2, percebes? E eu tenho de lhe estar muito grato mesmo. Sabes disso, sabes que eu amo o homem. Exatamente. Aliás, a única gala de boxe que fiz-lhe uma homenagem, porque não podia esquecer dele. Tu vais à minha sala de boxe, eu tenho um mural enorme de 15 metros de fotografias e a maior sou eu e ele. É Percebes? exatamente. A humildade tem que ser a 100%, não é só quando precisamos, não é? E é aí que eu ia tocar, que tu fizeste essa homenagem, mas já falaste comigo, porque eu e tu sempre, esta amizade que tivemos a vida toda, sempre tivemos uma característica muito desabafo um com o outro, desabafávamos muito em Sim. particular um com o outro. E eu até te pedia muitos conselhos quando era mais miúdo. Pá, tu sempre tiveste uma sensação que se valoriza muito pouco o seu Pinto e que se devia dar muito mais importância, porque ele deu a mão a muita gente que hoje nem se lembra dele. Ó tio, isso define as boas pessoas das más pessoas, vá lá que nós estamos do lado das boas, não é? Hum, Pá, é assim, como eu sabemos que muitos, não vale a pena estar aqui a numerá-los, não é? Mas muitos, o boxe foi uma saída para depois eles escolherem outro caminho, estás a perceber? Graças a Deus, eu sempre fiz o boxe e nunca quis sair, percebes? Mas se calhar ao irem para outros caminhos, desligam-se do boxe, passam para outra tanga, sabes? Que é mesmo o termo, e depois já esquecem o homem, percebes? Não sei, se calhar é por isso, porque eu continuo ligado ao boxe e ele, pronto, foi o que foi para mim, não é? Olha, e como é que era ser de Boa Vista na altura daquela grande equipa? Era um orgulho do caraças, pá. Opá, eu digo, ó Tilo, eu ainda hoje eu digo aos meus atletas, eu vejo que eles estão a tentar dar o máximo, sabes? Mas eu digo-lhes a eles no final sempre, já não há atletas como antigamente. Nós tínhamos uma raça do caraças, pá, Opá, não era? vocês tinham uma super equipa, meu. Opá, e depois era aquela coisa, porque no nosso tempo era boxe puro. Estás a perceber? No nosso tempo, tu não tinhas um telemóvel para tirar fotografias em cima do ringue. Estás a perceber? Nem ias ver o adversário ao YouTube. Entendes? Era, olha, vai jogar com o Manel. Caralho, vamos lá para o Manel. Bem, bem, quem é o Manel? É campeão, não sei de quê, não era? Era assim, percebes? Olha, O boxe era o mais ajuda-me a duro, acho relembrar, eu. ajuda-me a relembrar aquela equipa. Eras tu, era o Vinagre, era o Opa, Jeremias. era o Vinagre, era o Jeremias, pá, tínhamos o Carlos Alberto também, que era o canhoto, tínhamos um canhoto lá muito bom, o Carlos Alberto, pá, o João Cabreiro também,
o Zé Manel mais tarde também, quando saiu do Porto para vir para o Boa Vista, o mesmo o Vítor Costa. Vítor Costa. Opá, posso-me estar a esquecer de alguns, já vai há uns anos e a minha memória já não é o que era, mas sim, tínhamos uma referência, sem dúvida. E como é Paulo que era Mano, o Paulo Mano também, yeah. E como é que era o embate? Na altura, o derby era Boa Vista-Porto. Como é que era jogar com o Porto na altura? Opa, era o que tu dizes, era um derby. Não é? Era um derby, não é? Ninguém, pá, eu graças a Deus, por acaso, eu se calhar tenho a sorte de todos os anos que fiz boxe e fiz alguns, por acaso nunca perdi em Portugal. Estás a perceber? Então o Porto, pronto, era isso, mas ganhávamos sempre. A geração, para mim, essa é a geração das duas melhores equipas de boxe em Portugal. Porque Sim, você tínhamos lá tinha o Ricardo Silva, também o Ricardo Silva, espetacular, Miguel o Silva, Miguel, o Zé irmão, António, sim, o Zé pá, António, Bruno exatamente. Neves, o Bruno Maluco. Pá, ou seja, o Boa Vista tinha uma super equipa, mas o Porto também tinha. Sim, sim, sim. Era isso que dava pica, não é? Porque se não tivessem, que se lixe, não é? É que tá a altura, Isso. né? Era E as fixe. finais Então, nacionais eram quase todas os dois clubes da cidade do Porto. sim, a maioria nesse tempo, sim. Nesse tempo, sim. Quando íamos lá abaixo a Lisboa, aquilo era. Ô, Também não Fernando, era fácil, não é? Mas. Fernando, uma dúvida só para a gente não avançar e não perder esse time. Antes da gente começar a gravar, tu falou que tá há 35 anos no boxe. Nesses 35 anos, tu sempre, a partir do momento que tu aceitou aquele combate, que saiu que fez a comparação, que no talho tu tinha que levar um mês para levar aquele mesmo valor que fez no combate, a partir daí tu larga o trabalho e se dedica 100% ao boxe ou não? Teve que ainda conciliar ainda com o trabalho? Não, eu dediquei-me ao boxe só aos meus 17, 18. Sim, ainda trabalhei, tipo, percebes? Porque de antes não era todos os meses que havia um combate, tipo, percebes? Às vezes podia estar a treinar 3, 4 meses, era assim aquilo, antigamente, 5 meses, às vezes, e aparecia um combate em cima da curva, era assim, não é? Uma pessoa tinha era que estar pronto para dizer que sim. Daí ainda tive que trabalhar, sabes? Teve que ser, não é? Olha, muitas pessoas, às vezes que eu converso, desconhecem um bocado a extensão da tua carreira amadora. Tu tiveste uma carreira amadora muito grande e tiveste uma carreira internacional muito grande, nomeadamente em Espanha também. Jogaste várias vezes em Espanha com grandes combates, com nomes grandes até. E pá, é como tu dizes, como é uma altura em que eu às vezes tento dizer isso aos alunos, opá, não havia telemóveis e para ter Não ia uma câmara nada, de filmar, para ter uma não havia câmara de nada. filmar, tinha que ser alguém com muito dinheiro, porque uma câmara de filmar era acima de um ordenado Ainda mínimo. tinha aquelas as cassetes VHS. Ninguém gravava nada, ninguém gravava nada. Mas tu tiveste uma carreira amadora, uma carreira olímpica, mesmo a representar a seleção, muito grande. Pá, não foi muito grande, foi a minha carreira, não é? Foi a minha. Pá, sim, eu acho que tive bem presente e que acabei por ser referência nacional no boxe durante algum tempo. Tu ainda vais à seleção com o saudoso Alcino Palmeira como selecionador? Desculpa, não percebi. Tu ainda, quando vais à seleção, ainda vais com o Alcino Palmeira? Quando eu sou atleta e vou à seleção. Desculpa, estava a perceber Sim. mal a pergunta. Sim, sim. Aliás, na entrada da minha academia tenho lá um quadro, pá, de umas fotos muito antigas, sabes? Onde faço questão também de ter lá fazer uma foto minha, precisamente na Boxam, salvo erro, em 93, com o Sr. Alcino Palmeira a dar-me plastrão. Yeah. Ainda Olha, e tenho lá isso. como é que é estar com essa lenda, nosso querido, falecido Alcino?
Para nós convivemos muito com ele. Como é que era tê-lo como técnico? E ele era um treinador muito motivador, não era? Eu acho que ambos o conhecemos bem, não é? O Seralcino pá, é difícil estar a definir por palavras aquilo, o homem, não é? Opá, era espetacular, era técnico, era inteligente no jogo, coisa que, por exemplo, o seu Pinto não era tanto, no Boa Vista, sabes? Eram estratégias diferentes, eram métodos diferentes, o Alcino era mais técnico ou tático, falava bem, não, sabes? Opá, era espetacular, eu adorava, claro. Como Claro. eu todos, acho que ninguém diz que não sei. Exatamente, exatamente. E depois tu fazes um término, dás uma pausa na tua carreira amadora, porquê? Tio, antigamente, pronto, uma pessoa jogava muito e não sabia com quem jogava, essas coisas todas. Pá, e houve uma certa altura em que fiz uns exames à cabeça, não é? E foi-me diagnosticado um coágulo de sangue. E o médico aconselhou-me a parar a pancada. E na altura, pronto, foi a decisão que tive, foi de parar, parei o combate, mas não parei o boxe, percebes? Continuei a abrir a minha academia, continuei a ensinar, e depois mais tarde deu uma saudade a ser profissional e continuei o boxe. E é aí mesmo que eu queria chegar, que é a famosa peça, a famosa entrevista da TVI, da grande reportagem, em que eles Sim. andaram comigo e contigo durante uma semana a gravar a nossa vida, como é que se treinava, como é que se treinava. E eu lembro perfeitamente de estar contigo, eles a gravarem, e eu estar contigo a conversarmos. Nós não tínhamos noção da proporção que aquilo ia ter. Pois não, para nós eu acho que até houve uma altura que os gajos nos estavam a esturbar, não é? Estavam ali à nossa frente, mas este gajo, né? Pá, nesse tempo, pá, porque nós, pá, tu já eras mais de ver os manos, ou não? Já eras mais vaidoso, eu lembro-me. É verdade, ó Tilico, não é? É verdade que tu fugias muito à gravação. Tu fugias É, muito à gravação. pronto, é isso. Eu ainda fiz umas gravações com eles a correr na praia e eu não vou correr com esses gajos, quero lá saber desses Não, os gajos. gajos turbavam, eu estava ali a treinar e eles estavam sempre à minha frente. Mas aquilo teve uma proporção, amigo. Sim, foi Ainda espetacular. hoje, Aliás, aquilo, pá, se eu estiver errado, corrijo, mas eu acho que aquilo até foi a peça de grande reportagem do Jornal da Noite, ao horário nobre. exatamente, exatamente. Pois, E depois, isso. e aquilo correu tão bem, teve tanta audiência, que eles depois repetiram aquilo no fim de semana, no sábado também. Yeah, sim, sim, sim. Foi espetacular. Yeah. Opa, e ainda hoje falam do assunto. Sim, estava a tua mãezinha sempre a rezar na cozinha, tu a comer e o gato a passar. Ainda hoje falam do assunto, é verdade. Há Yeah, quanto tempo atrás foi essa reportagem? bens tempos. Em que ano foi? Ui, É. sei lá. Pá, Não sei. foi em 2008. É possível, é? Foi em 2008, mano. Foi para a minha estreia do profissional. Exatamente, Foi em exatamente, 2008. Yeah. exatamente, Bom, exatamente. Que é nessa reportagem que sai aquela imagem que depois viralizou, que é eu no balneário a chorar, e o Bruno Maluco vem dar-me um beijo na testa. E os gajos gravaram eu a chorar. Pá, eu perdi tudo com o espanhol e os gajos gravaram-me a chorar, mano. Engraçado, tu também começaste a chorar, mas porque ganhaste. Mas Pá, já não me recordo que eu não sou muito de chorar, por acaso. Sério. eu lembro que o teu filho era pequenininho. Sim, sim, sim. Foi lá acima do ringue ainda. Pá, velhos tempos, pá. Parece que foi há um mês, mas já foi há muitos anos, É não verdade, é? é Isto passa verdade. mesmo rápido. Não, Estamos a ficar velhotes. aquilo deu uma projeção mesmo muito grande. Para nós os dois, e o engraçado é que isto é muito sincero que eu vou dizer. As pessoas falavam muito do assunto e eu e tu levámos aquilo muito na normalidade, muito na boa. Yeah, yeah.
Não Mas foi? isso acho que já faz parte de nós, não sei. Agora, Pá, uma pergunta para os dois. Se naquela época, 2008, tinha uma atenção, teve uma atenção para o desporto de combate, o que falta hoje para a televisão voltar a ter essa atenção? Com tantos atletas aí fazendo aí história em Portugal. Pá, sinceramente não sei, mano. Não sei. O que mudou no meio do caminho que perdeu a... Epá, eu não estou muito ligado diretamente ao mundo do boxe neste momento. Vou acompanhando algumas pessoas, como o Nani, que me vai informando às vezes certas coisas quando eu vou visitá-lo. O Jorge Silva também vou algumas vezes ao ginásio dele. Eu não estou muito ligado. Sei que está a haver um projeto de recuperação do pugilismo em Portugal por esta federação que entrou. Estão a recuperar as seleções. Sei disso. Agora, o interesse dos mídia à volta do boxe, pá, houve uma altura em que foi transmitido, houve vários combates nos casinos, na altura do Vitor Sá. Isso depois esmoreceu, acabou. Daniel, sinceramente, eu não sei quem é responsável por essa promoção. Tu sabes, Nani? eu acho que nenhum de nós sabe, não é? Nós temos as nossas opiniões e não vale mais que isso, não é? Olha, Pá, o que eu te posso dizer, assim, é uma coisa assim, mesmo assim, em modo geral até, não é? As coisas só crescem se tu investires, claro, não é? A árvore só cresce se tu a regares. claro. Prontos. O boxe só vai crescer quando as pessoas virem o boxe e não o negócio a seguir à frente do boxe. E acho Claro, que aí muda logo tudo, sabes? exato, exato, Assim, exato. muito rápido, não é? Eu estou a perceber perfeitamente, eu estou a perceber perfeitamente. Olha, puxando aqui a fita atrás, mudando de assunto também, na altura dessa super equipa de Boa Vista, com o seu Pinto Lopes, quem era o teu, tu eras mais novo até, portanto, quem era o teu atleta referência? Em quem era aquele atleta português pá, que tu te vias, que tu te inspirava? Naquela altura, Otílio, naquela altura, é miúdo, não é? Naquela altura também não tinhas muito conhecimento dos atletas todos, porque não havia meios para conhecê-los, não é? Percebes? Então é mais fácil a nossa referência ser alguém da nossa sala. Pá, e no meu início, pá, eu gostava muito, muito mesmo do Carlos Alberto. Eu não sei se é do teu tempo, era um canhoto, Sim, sim. era espetacular. Opá, gostava também do Jorge, do Jeremias, percebes? Opá, e no entanto estamos a falar em atletas estilistas, jogam longa meia, estás a ver? E eu jogo meia curta, por exemplo, a minha carreira foi toda feita nessa distância. Mas pronto, foram pessoas opá, que foram referência no início, sabes? Acho que Claro, sim. claro, claro, claro. Opá, E, outras de certeza, só que estamos a falar já há 30 e tal anos atrás, é normal que uma pessoa se esqueça, não é? É exatamente. normal. Tu depois disso, tu fazes mais uns combates profissionais, não é? Eu lembro que pelo menos depois Fiz dessa, dois. dois combates Dois. profissionais, A seguir a essa joguei outro, também cá, yeah, eu lembro com um ucraniano ou com. com ucranianos, exatamente. Exatamente, exatamente. E depois, o que é que te levou a chegar à conclusão, a pensares, opá, vou tomar a decisão e vou ser treinador, vou formar atletas? Pá, acho que foi a paixão do boxe, não é? Lá está, foi regar a árvore para ela crescer, não é? Foi acreditar, foi todos os dias chegava à casa com uma ideia, durante anos, não é? Durante anos. Até que em 2008 abre a Don Kingo, foi precisamente, coincidiu no mesmo ano dessa dita reportagem, abri a Don Kingo e depois faço o segundo combate profissional já com a Don Kingo aberta também, 2009, salvo erro. Opa, e depois, pronto, depois sozinho, aliás, tiveste
trabalhámos juntos na primeira Don King, ou em Vila Nova de Gaia. Pronto, e o tempo, era as prioridades, era tudo, então tive que optar e pronto, optei por abrir a academia e trabalhar para formar atletas, que é o que eu gosto de fazer. E houve uma altura que tu também dedicaste bastante à recuperação social, à forma de ir buscar miúdos, não só a bairros problemáticos, mas até a instituições. Sim, sim. Pá, ainda nos dias de hoje eu tento ajudar nesse aspecto, porque acho que é o mínimo. Pá, aqui a situação é eu conhecer os dois lados, sabes? E pronto, e é o que é. Acho que já está dentro de mim isso, não sei. É Não muito faço engraçado, mais, não faço mais que a minha obrigação, mas é muito engraçado dizer isso, porque uma das coisas que eu sempre observei muito ao longo dos anos, os atletas que vão passando por ti, tu crias uma relação muito próxima com os atletas, mas não é aquela relação de treinador-atleta. Não, os atletas têm uma empatia contigo, crias ali uma empatia, uma relação chegada, uma identificação muito. Por exemplo, eu tive treinadores que me pressionavam bastante emocionalmente, pressionavam-me na exigência de resultados, por exemplo. E o tempo todo que convivi contigo e quando trabalhámos e tudo, tu não pressionas. Tu apoias, dás bastante moral ao atleta, mas não fazes essa pressão, esse pica-miolos. pá, não. Não tenho que fazer, não tenho que fazer, é fácil, porque imagina, eu sou pai, tenho um filho, está com 22 anos, e eu educo o meu filho e nunca lhe pus um dedo em cima. Sempre o eduquei com exemplos e palavras. Da mesma maneira que eu considero o Sr. Pinto Lopes um pai, meu pai no boxe, também me considero eu o pai deles e eu educo-os. Eles para me ouvirem, para acreditarem, para tudo, eles têm que me conhecer bem, têm que ter confiança em mim, eu tenho que ser amigo deles, sincero, tenho que dizer sim, tenho que dizer não, tenho que berrar, já me conheces, percebes? Mas eu acho que eles ficam a conhecer perfeitamente quem é o Kinguel e sabem que não falha, sabes? Daí a confiança, isso é a equipa, não é? Exatamente, exatamente. Mas pelo caminho, além de teres formado e ter passado por ti muitos nomes do boxe amador, com muitos títulos, mas tu fizeste pugilistas profissionais, e vou dar aqui o nome de Fábio Costa, que os primeiros anos foi feito contigo, o próprio Isma teve uns anos contigo, mesmo até o primeiro título do mundo, etc. Portanto, não é só o amadorismo, mas também há aqui uma formação de profissionalismo. Sim, é assim, ao continuar do trabalho, é mais isso. Como tu disseste, eu formei-os. E é a continuação do trabalho, percebes? Acho que sim, o Fábio, o Isma, foram atletas referência na Don Kingo, tanto no amador como no profissional. O próprio David Lima também foi um excelente atleta. Mas os ciclos começam e acabam, percebes? Exatamente. E o boxe profissional, aquilo, a nível de tempo, a nível de responsabilidade, a nível de trabalho, a nível de tudo, é diferente, sabes? Se o quiseres fazer a sério. Agora, se quiseres te preocupar só com os 30% que vais buscar no cachê, isso é fácil, estás a perceber? Mas como eu gosto daquilo que faço e vivo o que tenho, sabes? Dedico muito. E esse muito não me deixa fazer o resto, que é Don Kingle, então eu tenho que optar, percebes? Ok. Claro, faz sentido, Não claro, é? claro. E Faz depois sentido. sabes que no boxe profissional começa a meter dinheiro. Começa a meter dinheiro e as coisas às vezes mudam. E tu tens que, sem entrar em muitos pormenores, porque não vou entrar, mas tu tens que chegar a um ponto, se fores minimamente inteligente,
chegar a um ponto e dizer assim, faço isto para ganhar dinheiro ou faço isto porque é a minha vida e eu gosto. Não troco isso pelo dinheiro, sabes? É muito mais importante eu estar a vencer há 35 anos do que, percebes? E às vezes, pronto, nem toda a gente pensa assim, é normal que não pensem, mas Claro. eu não quero ter esse tipo de matemática, nem, sabes? Sim. Eu sei como é que tu és. Tu não gostas de Prefiro, questões. prefiro ensinar boxe, prefiro borrar com eles, prefiro chegar lá, ganhar, perder, top, sabes? Top. Para mim é top já. Volta feliz para casa. Claro, claro. Olha, agora aqui a questão pugilística que o Jorge Silva falou, que todos os pugilistas que passam por aqui, o que é que se passa com os promotores em Portugal? Porque ninguém se entende e ninguém está feliz. Estás-te a referir a quê? Tudo. Olha, Estás-te a referir, não, porque estás-te a olha, referir a eu quando quê? falo, eu quando falo com os atletas em balneário, os atletas dizem-me assim, que não recebem, que jogam de graça, que recebem ameaças, que não dão as licenças de pugilismo. Opá, uma panóplia de queixas graves, de uma série de situações até ilegais, que eu fico um bocado assustado, porque, Nani, no nosso tempo era difícil, mas não era com este tipo de entrave, esta máfia toda. Pá, tu estás a chamar máfia, és muito bruto. Eu vou-te chamar, pá, eu acho que ao longo dos anos o boxe, todos sabem, não é? O boxe esteve completamente, pá, não sei se é o termo certo, desgovernado, sabes? Não havia nada. E nesse tempo do não havia nada, foi-se criando ciclos, não é? E pronto, agora espero que as coisas estejam a melhorar, pelo menos há quem se esteja a tentar esforçar por isso, não é? Agora, pá, os monopólios não têm que acabar, porque, não é? Depois, tu tocaste, disseste aí uma palavra que acho que é a Isso é, chave disso tudo, o monopólio, não é? Eh, há aqui alguns conflitos de interesses também, às vezes, né? Pronto, vou passar à frente do assunto. Isso não é um pormenor só do boxe, isso é em toda a modalidade, mas vamos lá. Olha, eu já vi tu a teres atletas amadores fantásticos, meu. Atletas espetaculares, mais pegadores, menos pegadores, com passagens, por exemplo, com o Fábio Costa a jogar amador contra aquele atleta do Sporting. Pá, nunca vi um combate de boxe amador assim. Cai um, Bruno Pereira, cai outro. Quem foi o atleta mais talentoso que já treinaste? E não sei se isto é ser injusto com os outros, mas... não, isso é uma pergunta quase impossível para eu responder, tá a perceber? Porque, como tu disseste, eu já tive alguns e continuo a ter. O melhor atleta, o melhor atleta foram muitos, estás a perceber? Mesmo referência, pá, olha, o Fábio Costa, foi, foi espetacular, o Isma, espetacular. Pá, tipo, também gostei muito do José Sousa, sabes, Zé Ramuque, Sei. como atleta, para mim foi dos melhores atletas que eu já treinei a nível de disciplina. Hum, vou-me esquecer de alguns e eles vão ficar chateados comigo Como é porque que se chamava aquele... Aí, agora ele até vai ficar zangado comigo. Aquele de 81 quilos, o careca. Ele trabalhou comigo. 81. O Hernani. O Hernani. Epá, O o gajo era Hernani. bom, meu. O Hernani, sim, o Hernani. Mas nunca levou muito a sério, não é? Nunca levou a sério. Mas ele trabalhou comigo à noite. Ele Opa, trabalhava... o próprio Celestino Lima, prodígio também. O Davy. Pá, sei lá. Agora tenho uma equipa também muito forte neste momento. Não é? Tu tens lá um puto que eu gosto muito, de Quem? ver jogar, o Rocky.
O Márcio, bom, o Márcio. Márcio é um campeão. O Márcio, pá, o Yankee Silva também está espetacular. Pá, tenho lá uma dúzia deles, tenho a certeza que este ano que vão fazer muita coisa. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta em relação ao Márcio, ao hockey. Epá, eu às vezes vejo as convocatórias, os torneios da Seleção Nacional e não vejo lá o Márcio, meu. Porquê? Depende dos torneios que estejas a falar. Depende dos torneios que estejas a falar, porque há torneios internacionais que, por exemplo, não existe a categoria de 57, por exemplo, nos novos pesos olímpicos. Se não Ok. houver 57, ele Ok, não está, estás a perceber? ok. Depende. Mas, O Márcio ocupa os 54, estás a ver? Na seleção é 54, aqui no país joga em 57. ok. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para quebrar um pouco desse gelo. Como treinador, 35 anos no boxe, o que é mais difícil para um treinador? Treinar o atleta a parte técnica ou o ego dele? Eu acho que acaba sempre por ser o ego, porque estás a querer controlar uma coisa que tu não a conheces. A técnica e a tática eu conheço, eu dou-lhe bem. Daí aquela conversa de há pouco de eu tenho que ser o pai deles, eu tenho que desberrar, tenho que dizer sim, tenho que dizer não, tenho que ser verdadeiro com eles para a química aparecer e então eu começar a ensinar-lhes, porque se eu vir que são mal educados ou que são isto, eu tento educar, entre aspas, e eu vejo que a coisa está, mando-a embora, literalmente. Não Boa. perco tempo com isso. pois. Boa. Mas tu, eu reconheço-te e não é só a minha opinião, das pessoas do meio. Tu és tu és muito motivador. Tu és um gajo que trabalha muito com a cabeça dos atletas, principalmente no canto. Sim, eu acho que acaba por ser fácil para qualquer treinador, não é? Quando tem esse nível de empatia com o atleta e vive com ele os dias todos de treino e trabalha e discute e ri, eu acho que naquele momento, pá, por mais experiência que eu tenha, eu estou no canto, eu estou a jogar também. Percebes? Pá, eu sou assim, eu não consigo, eu sou emotivo, percebes? Eu estou a jogar, percebes? Daí, se calhar, as palavras certas no momento certo, percebes? Eu acho que é isso, acho que é juntar as duas partes e não o resultado de caraças. Pois é. E tu também és caracterizado pela tua sinceridade, frontalidade e às vezes um palavrão e um abanão no momento certo daquele Não minuto é? muda tudo, não é? Às vezes, pá, posso dizer que já tive meia dúzia no mínimo, meia dúzia de situações que ganhamos o combate no canto, literalmente, sabes? Exato, É muito importante, muito importante. E tu sabes perfeitamente disso, sem sabes? dúvida. Eu vivo isto, estás a ver? Eu vivo isto porque eu adoro boxe, estás a ver? Eu sempre fiz boxe a minha vida toda, estás a ver? Daí eu nunca me posso acomodar, percebes? Porque eu sou o boxe, percebes? Não faço mais nada. Olha, aqui há uns tempos falámos e há aqui um assunto que passa muito às vezes ao lado de uma verdade que é o treinador de boxe dá muito plastrão, principalmente nas aulas de grupo, dá muito plastrão. Isso rebenta com o gajo todo. Rebenta com as costas, com os braços, com os ombros, com os cotovelos. Ao longo dos anos, há um massacre, há um desgaste articular muito grande sobre o nosso corpo. E a última vez que eu estive lá, tu estavas a falar comigo que estavas a sentir esses resultados de tantos anos. É normal, pá, é normal da idade, não é? Porque O já tenho Atílio quer culpar 50, os patrões, mas é a não é? idade do Atílio já batendo. Eu já fiz os 50, não é?
Sim, mas é ao longo dos anos, pá, posso dizer, tenho uma tendinite em cada ombro e em cada cotovelo, estás a perceber? Não, pá, já fui ao médico, esquece, não há hipótese. Pois. Mas Nossa, depois, há Não. algumas, há momentos que nós, como treinadores, entregamos-nos de corpo e alma ao atleta, despendemos o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso corpo e muitas vezes o tempo, até retiramos tempo da nossa família, da nossa vida Pá, pessoal sempre, não é? para o atleta e damos de nós, além do nosso conhecimento, damos a nossa saúde, horas de plastrão, de ensino. Epá, e depois às vezes há situações que são muito ingratas. Os atletas batem com a porta, não dão uma satisfação, há uma sensação de abandono. É assim, eu não sei dizer se é felizmente ou infelizmente, percebes? Depende de como nós queiramos levar a vida. Um treinador, na minha opinião, um treinador não pode depender de atleta nenhum. Quando o treinador depende do atleta, esquece, não é um treinador. Sabes? O treinador é o treinador. O treinador não depende de nenhum atleta. O treinador forma homens, forma atletas, cria grupos e faz vitórias. Ponto. Fácil. Percebes? Bate a porta, ok, mas também quando a porta abrir, opá, não senhora, para ali. Eu sou assim, estás a ver? E Tu, depois tu também não tens uma, vejo evoluções, estás a ver? tu tens uma característica, sempre tiveste, mesmo naquele tempo todo que nós convivemos, aqueles anos todos. Pá, tu não gostas de barulhos, mano. Tu começas a ver qualquer coisa e tu, e não estou para levar contigo. E viras as costas e não estás muito para levar com bozes de burro. Tu consegues gerir muito bem essas merdas. Que às vezes no meio do boxe é difícil. Não, é não saber misturar as coisas, não é? Eu adoro boxe e detesto violência, percebes? Opa, é assim que se as pessoas estiverem a falar, e se for alguma coisa para melhorar, eu se calhar ainda entro na conversa. Agora, quando é o porque o outro, porque aquele, porque não sei o quê, pá, eu não vejo o Big Brother em casa, vou estar a vivê-lo eu, não. Pá, não tenho tempo nem paciência, sabes? Não tenho, sério, não tenho mesmo, estás a ver? Sempre fui assim, pá, não, até com as mulheres sou assim, se me chatearem muito, mete o pé. Olha, e conta-nos agora o projeto olímpico. O projeto que tu estás inserido como adjunto na seleção, este projeto olímpico novo, finalmente, e como tu disseste bem, 20 anos de travessia no deserto, estamos novamente a ter presenças em mundiais, em torneios internacionais. Fala-nos um bocado sobre o projeto da Seleção Nacional. Ó, Tílio, o projeto da Seleção Nacional, pá, é um projeto ambicioso. É ambicioso, eh, não é um projeto que não é do termo um mais um são dois, tem que se dar tempo ao tempo, tem que se investir, tem que se trabalhar mais em equipa, essas coisas todas, pá, mas é o projeto que Portugal neste momento precisava para dar início à caminhada e para começar-se a inserir na- nas competições europeias e mundiais e começar a ser visto, dar pica aos próprios atletas, não é? Eu acho que sim, acho que é um projeto espetacular. Há que dar tempo ao tempo e ter paciência e acreditar. Agora, se tiveres meio mundo a puxar para um lado, meio mundo a puxar para o outro, é mais difícil, não é? Exatamente, isso que tu estás a dizer, eu ouço, às vezes até nas redes sociais, dou por mim a ler comentários, há uma divisão, há assim uma divisão, um oposto, há uma divisão muito grande à política federativa da aposta na seleção, portanto, há muitas pessoas a favor, mas também há muitas pessoas contra. Sim, há pessoas que ganharam, outras que perderam. Ai, que informação dramática. Se tivesse ganhado, estaria defendendo. Aí, Não é? Não é? Quem perdeu é contra.
quem ganhou está no projeto, não é? Está E bem, infelizmente em Portugal ainda funciona assim, sabes? está bem, está Em bem. Tá. Portugal, em Portugal, em vez, mesmo perdendo, podes continuar a ajudar o boxe, se realmente gostas do boxe, não é? E ajudar o boxe é ajudar o projeto, estás a perceber? Não é dizer que fazia melhor, porque eu também posso dizer muita coisa e não faço, não é? Exatamente. Percebes? Mas, É, é eh, sermos adultos. mas isto é um projeto a médio e longo prazo, porque os atletas passaram de um ponto em que não tinham rodagem internacional quase nenhuma, ou muito pouca, para estarem presentes nos grandes meetings. Portanto, há aqui um momento de adaptação também, há aqui um período de adaptação deles aos ambientes internacionais e à competição, que é altíssima. E estes atletas estão a começar a ser formados, mesmo que, até porque estão a formar também seleção de júniores, já para preparar a próxima geração. Portanto, ajuda-me. É um projeto a 2, 3, 4 anos? Ótimo, é um projeto para o próximo ciclo olímpico 2028, Ok, Atlanta, não é? ok. Não é? Los Angeles, desculpa, não A é? 3 anos, não é? Prontos, é o ciclo olímpico. É o ciclo olímpico para se conseguir, se tentar conseguir uma qualificação para os Jogos Olímpicos, não é? E fazer história, Portugal nunca teve nenhuma. Sim. Não é? Quer dizer, já teve, mas Não foi. teve, assim, tivemos o Paquito, não foi? Tivemos Do o Paquito Sporting, e depois, mas foi repescado, não foi qualificação, estás a perceber? mas depois em 2000, uma coisa qualquer, tivemos o Ricardo Silva que fez as pontuações todas e a Federação não tinha dinheiro para mandar. Pronto, mas percebes? Eh, Pronto. Opá, é um projeto, sim, é um projeto, parece muito tempo, não é muito tempo, não é? Agora, opá, pronto, eu acho que temos tudo para mostrar trabalho, não é para dar certezas, mas para mostrar trabalho. Pá, nós temos andado lá fora e a realidade, ó Tilo, é que pá, a diferença que eu vejo dos nossos atletas a jogarem com os melhores atletas do mundo lá fora, a diferença não é tão abismal como possam pensar. A diferença técnica, tática, sabes? Não é. Agora, eles têm uma logística que nós não temos, têm o apoio que precisam, têm tudo, percebes? Sim. Nós nesse ponto, claro que temos que arranjar soluções, não são fáceis, mas temos que tentar arranjar soluções para que isso também aconteça com os nossos miúdos, não é? Para criar a equipa, percebes? Eu acho que na maioria dos casos eu vejo essa diferença, estás a perceber? E depois, claro, somos pequeninos, a camisola pesa também, não é? Em caso de dúvida, estás a perceber? Mas não vejo assim grandes diferenças, estás a perceber? Por isso eu Então, acredito. a qualificação olímpica é possível na tua visão? Opa, eu quero que a qualificação olímpica seja possível e acredito, profundamente, a sério. Agora, tem que se trabalhar, Boa estás a resposta. perceber? Tem Fernando, que se essa trabalhar. comitiva que tu tá participando aí para a próxima Olimpíada, falando do boxe feminino, tem alguém inserido? Olha, temos a grande campeã, a Ritinha, que eu julgo que neste momento deve ser a única para já nos convocados. Acho que está na Alemanha ela, não está? Teve? Está na Alemanha ela, não é? Ela foi agora aos Campeonatos do Mundo. Ok. Pá, eu julgo ser só a Rita neste momento, mas há Porque 3 anos. A Nancy foi e infelizmente perde aos Não, mas a pontos. Nancy não pode representar Portugal, não é? Não, Sim, representa infelizmente. o. representa Cabo Verde, mas isso foi um erro até da Federação. Até foi um erro Não federativo. sei, não sei. Isso Porque já não sei. ela chegou a lutar, ela começa a vestir a camisola, ela luta pela Federação Portuguesa, ela começa a representar Portugal, só que depois
houve um problema qualquer e ela acaba por ser chamada e representar Cabo Verde. E depois Cabo Verde deu-lhe apoios financeiros que ela não tinha e bem. A Rita, ela é qual categoria? A Ritinha faz 50 quilos. Boa. Eu sei que eles estiveram na Alemanha agora, Sim. mas como não vi os resultados da seleção portuguesa, só vi o que o Jorge postou e vi o comunicado. Não, a Rita perdeu, a Rita faz um bom combate contra a Espanha, mas perde aos pontos. Ok. Yeah. Ok. Olha, Um bom trabalho. e no boxe profissional, tu achas possível vermos um português nos grandes palcos americanos ou nos grandes palcos ingleses? Possível sim. Possível sim. Possível sim, não é? Eu não sei o que é que queres. É possível, é possível, até assim, hoje em dia, falando nesses palcos e nesse nível de boxe, não é? Até conta mais às vezes os conhecimentos do que propriamente o valor. E há casos, se calhar, com um bom connect, um bom conhecimento, se calhar até vais a um sítio fixe e ganhas até algum, vais para um palco bom. Pronto, pois é preciso é chegares lá e mostrar trabalho e voltares a ser chamado, e aí começa tudo. Também conheço muitos que são grandes atletas, são guerreiros, são trabalhadores, disciplinados e não têm esse connect para dar o salto, se calhar, às vezes, percebes? Okay. Mas que temos cá atletas muito bons, temos. Sim, e é muito fácil até enumerá-los, porque também não são E muitos. a realidade é que os nossos atletas, quantos atletas profissionais, falando no boxe profissional, quantos atletas profissionais não andam a tentar, a treinar e a tirar o tempo à família, essas coisas todas que nós sabemos, e andam aqui 4, 5 anos sem ganhar nada às vezes. Vai lá fora e diz a algum profissional para estar um ano a trabalhar de borla a ver se ele trabalha. Nós gostamos mais do boxe do que eles. Verdade. Agora precisamos é de bases, de apoio e de alguém que os ajude. Percebes? Entendes? É essa a realidade. Eu quero acreditar no meu coração, porque sou um apaixonado, para já sou um nacionalista puro, adoro ver a minha bandeira, e depois, miúdos como o Milton Jeremias, Ruben Torres, o Isma, Otávio, e mais, acho que é possível, cada um com o seu estilo próprio, com a sua maneira de trabalhar própria. Acho que é possível e vamos esperar que sim, para abrirem portas para os outros ir atrás. Eu acredito nisso, sinceramente. Assim, temos um embaixador, se podemos dizer assim, o Isma, não é? O Isma está a nível de palco, está a começar agora uma fase espetacular e acredito que ele vai se dar muito bem, percebes? E E falando. talvez abra portas a outros, não é? Exatamente. Sim. E já que estamos a falar aqui de bons nomes, de bons atletas portugueses, juntando as gerações todas, as lendas todas, Lisboa, Algarve, Sim. indivíduos como o Bento Algarvio, Hugo Vinagre, Nuno Neves em Lisboa, Alberto Costa em Guimarães, grandes lendas portuguesas de boxe. Quem foi o atleta português que tu viste a jogar que mais te impressionou, que te encheu as medidas? Isso é quase impossível responder, que eu sou. Não é? Ô, Quase. Fernando, ele quer te encurralar. O melhor atleta, pai, desculpem-me, mas o melhor atleta que eu conheci nestes anos todos fui eu. Que eu conheço-me, eu esforcei-me, eu quis, sabes? Eu não calquei ninguém. Nesse aspecto, agora se me falares quem é que eu gostei, para mim, há tantos nomes, não é? Então, Há pronto, tantos nomes que nos.
Eu vou dizer eu. Pá, há atletas que me impressionavam por características diferentes. Por exemplo, o Zé Manela impressionava-me pela violência que ele imprimia. Meu. Ele imprimia uma violência em cima do ringue, pá, que me impressionava. A velocidade do Vinagre, por exemplo, o cardio do Bento. Opa, mas para mim o melhor atleta que eu já vi a jogar boxe em Portugal foi o Ricardo Silva. Sou da tua opinião. Estamos a falar a nível técnico e tático, sim, sou da tua opinião. Uma Comportamento, linha, jogava muito, tinha uma linha direitinha a jogar, era muito limpo, sim, pá, sim, sem dúvida uma das maiores referências, sim. e o Ricardo era um bocado o pacote todo. O Ricardo tinha um comportamento muito educado, era um gajo muito educado, muito na Sim, dele. sim. Era uma imagem Sim, positiva. tivemos outros, não é? Como tu falaste, o Grande Zé, era espetacular ver aquele monstro, desculpando o termo, ver aquele monstro a bater. Opá, o Jorge Jeremias, sempre que subia ao ringue, era um espetáculo também de caraças, pá, e tive o prazer de ser companheiro dele de equipa de seleção muitos anos. Opá, o Vinagre tinha uma raça do caraças, pá, não é? Opá, houve tanta gente, tanta Paulo gente. Barbosa. Paulo Barbosa também. Houve muita gente espetacular opá, que ainda, olha, são tão espetaculares que ainda hoje falamos neles, não é? Exatamente. E engraçado que há muitos indivíduos aqui, que a gente está a falar, Paulo Barbosa, mesmo José António, pá, eram bossos rivais, eram bossos adversários do Boa Vista. Epá, e hoje somos grandes amigos. Estás a Pois ver? tu Hoje, agora, o Paulo nos campeonatos, que ele também é treinador do Porto. sim, estou muitas vezes com ele. Opa, mas é fixe, é isso. Estás a ver o boxe? Estás a ver, o boxe não é para ganhar inanimidades com ninguém, o boxe é para criar elos, não é? De confiança, pronto, tu és treinador, eu sou treinador, eu quero-te ganhar, não estou a fazer nada de mal a ninguém. Eu quero-te ganhar, tu queres-me ganhar, ok. Aparece um resultado, pronto, ok, não pode mexer com mais nada, acho eu. Não é? Olha, aqui outra questão que é, durante muitos anos, e estamos a falar muitos anos mesmo, 20, 30 anos, o Porto, a Zona Norte, mas principalmente aqui a nossa zona tripeira, dominou quase a nível. Era a maior potência de produção de pugilistas. Havia nomes em Lisboa bons, que eram campeões nacionais, sem dúvida, gajos como o Nuno Neves e outros, que eram bons, e mesmo no Algarve, mas a nível de quantidade, o Porto produzia mais lutadores. Tu agora estás inserido na seleção. Tu achas que a coisa continua assim ou está mais dividido a nível de território? Pá, eu acho que há mais supervisão a nível de território, se calhar é mais isso, estás a ver? Nós hoje já sabemos, estamos atentos a quem é os atletas do Algarve, quem é os atletas de Lisboa, quem é os atletas de Aveiro, quem é os atletas, nós já estamos atentos a isso. De antes ninguém seguia nada disso. Só por aí, não é? Só por aí já há mais qualidade, há mais variedade, não é? Mas neste momento, o Norte, a Associação de Boxe do Porto, no caso, não é? Já no último campeonato nacional ganhou os títulos todos, Ok. percebes? Era aí que eu queria Sim, chegar. não, pá, isto pronto, há anos que ganha, há anos que perde, mas estou a falar no último campeonato que houve, pronto, veio tudo para o norte, por acaso. Pois, era mesmo aí que me estou um bocado fora. Queria perguntar se a coisa ainda era assim. E deve ser engraçado, às vezes, subis ao palco, por exemplo, em que estás a receber um troféu e ao teu lado está tipo o seu Caldas, que também foi teu treinador. Eu vou-te ser sincero, Tílio, que há uns anos atrás, sei lá, 5, 6 anos, o tempo passa rápido, não sou nem dá por ela. 5, 6 anos, num combate de boxe de um atleta meu, eu como treinador, contra um atleta do clube de Sr. Pinto Lopes. Estás a perceber? E quem estava no canto do meu adversário era o meu treinador, era o Sr. Pinto Lopes. Isto ficou-me na memória, não é? E então, para mim, senti uma nostalgia, sabes? Porque ele ensinou-me a nunca querer perder.
e ele também não quer perder, nunca gostou, estás a perceber? E eu estava em frente a ele. Ó Tílio, e antes de começar o combate, por norma, o atleta entra, cumprimenta o público, cumprimenta o adversário, o árbitro e vem para o meu canto. O atleta entrou para fazer os cumprimentos e eu entrei também, atravessei o ringue, dei um abraço ao homem, estás a ver? Opá, e pronto, olha, e ganhamos um combate, sabes? Depois fui ter com ele outra vez, mas foi uma vitória que me custou, sabes? Emocionalmente, sabes? Fiquei nostálgico, sabes? Claro. Mas pronto, é o ciclo, é esse, não é? Entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Ah, Olha, porque isto vale o que vale, ó Tilo, a vitória, a derrota, vale o que vale, tá? Percebes? sim, claro, Ninguém gosta de perder, é lógico que ninguém gosta de perder, mas às vezes o mais importante é mostrar um bom trabalho e a relação ser top, sabes? exatamente, exatamente. Hoje em dia é impossível, ou é quase impossível, um atleta ser atleta e ser convidado para eventos, etc., sem ter uma rede social ativa. Portanto, as redes sociais, nomeadamente o Instagram, no caso profissional, tornou-se mais uma ferramenta do lutador. Há muitos atletas que hoje em dia não dão a devida importância que isso pode ter na carreira deles. Como é que tu vês isso? Eu nisso, eu sou um retrógrado, caraças. Pá. Eu tenho, eu tenho as minhas redes sociais, mas não sou, não ligo muito, não exponho muito, sabes? Se calhar porque já é de mim, tá, percebes? Mas, por exemplo, temos as redes sociais da academia, que nem sou eu que carrego as coisas, é os meus treinadores, é o pessoal, os funcionários que lá estão, sabes, que vão carregando e mais, porque eu não tenho nem tempo, nem paciência, e sou do tempo que quando comecei o boxe nem sabia, por isso não me faz diferença nenhuma, sabes? Eu sei que tenho que mudar o chip, percebes? Mas, opá, não, pronto, sim, essa ferramenta é importantíssima para os dias de hoje, para os miúdos, para qualquer um, não é? Para se mostrar. Mas eu acho que muitos usam isso para se mostrar, mas não é realmente o que eles querem. Estás a perceber o que eu quero dizer? Propaganda tá demais. Estás a perceber? Pá, pá, eu digo isso, não sei, eu se uso a minha rede social para meter cenas do boxe, eu tenho que ser um campeão ou tentar ser campeão, não é? Não é só show-off. Não é só show off, infelizmente é 80% é. Ou Ô, seja, Fernando, tu, uma pergunta. Tu assistiu o combate do Tyson com Jake Paul, aquele youtuber? Qual a tua opinião? Olha, a minha opinião, para já não assisti porque eu gosto de ver combates de boxe, isso não era um combate de boxe e por isso nem tempo perdi, porque pronto, não gosto de boxe, não gosto de eu já não consigo ver um filme de boxe, vejo sempre defeitos, percebes? Por isso, pá, agora que é uma falta de respeito, estás a perceber? É uma falta de respeito, esses eventos, porque depois nós ouvimos, os valores gastronómicos que eles falam, não é? Milhões para Milhões, cima, milhões. não é? Milhões para cima. Hum, opa, e há quem anda uma vida inteira a trabalhar, a tentar, e isso não acontece, sabes? Eles fazem um espetáculo com o boxe. Pá, é a minha opinião, não acompanhei isso, nem acompanho, sabes? Mas é uma falta de respeito, estás a ver? E mas quem fala nesse, fala aquele Floyd Mayweather, com o McGregor, percebes? yeah, Não é a minha cena. Já na és, altura, nesse combate, saiu uma reportagem minha no Jornal do Jogo, nas páginas centrais, a falar nisso. E eu disse que era a maior palhaçada que podia haver, era uma falta de respeito, sabes? és um purista sobre a situação pugilística, és um purista. Mas se tivéssemos que pôr aqui um cenário de Hollywood, Nani, um cenário de Hum, Hollywood. Sim, Agora, há aqui umas organizações, nomeadamente inglesas e brasileiras também, que casam umas lutas de boxe entre figuras públicas, gajos do Big Brother, gajos das Casas dos Segredos, é. e vão puxando assim atletas que já estão reformados, atletas que estão parados. Dito isto,
havia aqui uma oportunidade, chegavam à tua vez e diziam assim, oh, Miguel, opa, tem aqui um gajo que vai sair aqui da Casa dos Segredos, nós vamos fazer um evento ali no Coliseu dos Recreios e, opa, pronto, olha, era para ver se tu fazes ali 4 assaltos de boxe com ele e damos-te 100 mil euros. O que é que o Nani dizia? Ó. Nani, mas... Opa! Olha, não há atletas com o meu peso, sabes? Olha, o número é mais pesado. Saiu na tangente. Mas espera aí, é por causa Eles dos já não seguidores querem, eles já não querem perder peso, percebes? ou pedias mais que 100 mil euros? Ai, bem mais, pá. Jogador caro, jogador Bem, caro. não é caro, as pessoas querem qualidade, têm que pagar. Não é? Valorizar, tá certo. E é. Olha Não, uma mas coisa, estamos a brincar, opá, mas sim, eu compreendo isso, e se isso não resultasse para o lado monetário, que é a única coisa que resulta é para esse lado, ok? Se não resultasse, não estavam farto de ver-se isso em vários sítios na América, na Europa, em Portugal, agora em todo lado. É porque resulta, percebes? Mas, opá, eu não consigo ver isso como boxe, estás a perceber? Ô, Fernando, eu compreendo tu e só vou colocar um contraponto para a gente discutir. Profissionalmente, como esporte, sim, tu tem razão. Agora, olhando para um prisma assim, que nós tivemos o youtuber português que fez um combate aqui e tal, ele tem uma carrada de seguidores miúdos, jovens, que só veem porcaria na internet, só ficam fazendo essas porcarias. E de repente o fã deles ali, aquela pessoa, aquele artista deles, começa a se dedicar num desporto. Você acha que isso não tem um lado positivo de estar influenciando os jovens a procurar talvez o desporto? Pá, se essa for a melhor maneira que tu arranjes para incentivar os jovens, sim. Hum, não é? Porque vamos estar aí. Sim, opá, mas pá, sinceramente, e desculpa-me estar-te a dizer isto, eu não me acredito que ninguém faça isso com o intuito de puxar jovem nenhum. Não, tu não, tiveste, isso aí é fato. Eu também não Esquece, acredito, não, Fernando. Ali é esquece. grana. Eu estou falando da consequência. Quando uma pessoa que tem muitos seguidores, ela se dedica em alguma coisa que, teoricamente, não é o intuito dela, ela quer grana, ela quer só fazer aquilo. Sim, eu Mas, de compreendo, eu alguma forma, compreendo acaba isso, Daniel. refletindo, né? Eu compreendo, pá, e pronto, são pessoas inteligentes, mas não me diz absolutamente nada disso. Não compra o bilhete. Pronto. Não, não, a sério que não. Pá, chamam-me velho, chamam o que quiseres. olha uma coisa, tu não chegaste a ter na Dom Quinguel, na tua academia, o Numeiro a treinar? Ele nunca lá foi? Pá, que eu saiba, não. Tá bem. Não, eu vi, não, eu sei quem foi. Foi um youtuber fazer uma matéria, que eu acho que na altura estava o Isma, mas não teve nada a ver com o número. Ele só fez um vídeo para o YouTube lá, Ah, já treinou, tive, passou já um dia. tive lá youtubers a fazer vídeos, sim, Mas o isso é outra gajo conversa. ele não se vende como atleta, ele só visita várias Sim, sim. modalidades diferentes, né? Ok. Não, era só mesmo para te perguntar a tua opinião sobre o combate que ele fez no campo pequeno. Ou também não viste, nem olhaste para aquilo? Deixa eu ver a minha opinião disso. O Atila está querendo colocar. Quer jogar gasolina, vai. Não, ele se me disser, olha pá, nem vi. Pronto, não viu, não viu. Já Opa, entendemos, não olha, viu. por acaso coincidiu, pá, no jantar de Natal da Don King, o combate. Sabes? E até estava lá, eu não era eu que estava diretamente a ver, mas estavam lá os miúdos a ver, eu de vez em quando pus os olhos, mas queres que eu defina o quê? A coragem dele de subir ao ringue? Isso é a única coisa que tu podes apontar de positivo, o facto de ele se ter exposto. Porque de resto, técnica, taticamente, Pá, eu acho fisicamente, que é uma vergonha, eu acho que é uma vergonha para o boxe, eu acho que é uma vergonha para os treinadores que estão nos cantos,
Eu acho que é uma vergonha para toda a gente e uma grande falta de respeito com os atletas nacionais desse tipo de trabalho. Percebes? Porque tu gostas muito de boxe, tu queres ser profissional, a federação deixa-te fazer um combate profissional como o teu primeiro combate sem combates amadores? Não deixa. Não. Pronto, então porque é que deixam esse tipo que não sabe nada do boxe? Está bem, mas o dinheiro, lá está. O dinheiro não pode ser mais forte que a causa. Pá, mas isso deixa de perguntar à Federação, porque é que foi? Não, estamos a falar os dois, eu não estou a perguntar nada, porque assim, a mim eles não vêm à minha casa a buscar nenhum. Estás a perceber? Por isso, entendes? Agora que todos os anos eu pago, pago, percebes? Como eu, todos, normal. Mas as, as pessoas têm que saber separar as coisas, Otílio, percebes? Como diz Não, uma frase, alguma coisa errada não está certa. Exatamente. Pá, acho que foi uma vergonha e acho que na minha opinião não engrandeceu o boxe em nada. sim, sim, na tua e Em nada, na opinião em nada, generalizada de quem é da modalidade, ou quem está, nem precisa de ser do em boxe, pode nada. ser de Epá, o qualquer próprio, combate para saber que aquilo foi um atropelamento. eh, pá, esquece, né? É inadmissível, sabes? É isso, é inadmissível. Eu ainda eu defendo só o lado. Se tivesse sido por um lado, como a gente já falou aqui em outros episódios, né? Se tivesse sido promovido diferente, tivesse colocado, sei lá, pá, 10 combates numa noite, começando com os amadores, muito bem casados, com algumas lutas ali seniores, profissional, desse visibilidade ao boxe de verdade, e por último, off, aquele show, que foi o cara que patrocinou e tal, eu acho que teria feito diferente, ok, mas teria pelo menos proporcionado visibilidade ao boxe de verdade. Sim, mas Chamou a mídia para mostrar uma coisa que realmente ficou feio, né? aí já estamos a chamar uma gala de boxe com um combate show, não é? Não podemos chamar combate de boxe porque, não é? Aí já temos uma gala de boxe. Sim. E depois no final temos as pessoas que vão lá O fazer o entretenimento, espetáculo, sim. não é? Não é? Agora não pode ser considerado o main event, não pode ser considerado o combate principal, então e o respeito aos atletas, não é? Exato. Não, eu Não é? gostei mais dos anões à porrada, até. Não, pelo amor de Deus. Teve anão também? Antes dele, lutaram 2 anões à porrada. Não Ah, eu vou viste? trazer o Popó para cá e vai desafiar aí, pronto. Pá, pronto, não sei. Pá, Não, se vamos calhar, se passar à calhar frente. foi uma experiência para tentar copiar os americanos, não sei, Yeah, vamos não passar à sei. frente. Projetos para Dom Quinguela. Agora, datas, competições. Opa, estamos carregados de trabalho, graças a Deus. Pá, este ano ainda não paramos. Temos agora, vamos ter agora, olha, vamos ter já este domingo, este sábado éramos para estar presentes numa gala em Braga, mas os combates caíram e vamos estar no domingo, vamos fazer um treino interclubes, que é uma cena espetacular, estás a ver que até deveria haver mais vezes. Vamos trabalhar com a equipa, com essa malta toda, depois vamos ter agora brevemente, estamos a 3 semanas, o Porto Box Cup, que é um torneio está muito grande e exigente. Vamos ter, passado 15 dias, vamos para o torneio para Marín, de Espanha. Também é um torneio muito bom, que já tivemos lá o ano passado, é exigente e dá-nos trabalho. Pá, depois, passado mais uma semana, estamos em França, para disputar com 2 cinturões, com o Rocky e com o Yankee. Pá, há muito trabalho, muito trabalho. Então, estamos com 30 atletas a combater, sabes? Há muita logística, muita. Pá, a nível de projetos está. A nível de combates é isso. Quantos atletas profissionais tem hoje na equipe? Eu neste momento tomei a opção de não trabalhar boxe profissional, estou simplesmente virado para o boxe olímpico e o boxe amador e a formação. É mais puro, é mais É, boxe. eu me expressei errado, é que eu estou acostumado a falar do kickbox, eu falo do profissional como se fosse o. Mas pronto, é exatamente isso. Não é o boxe olímpico. Que aí você tem ali o amador, ou a pessoa que está apta para jogar no olímpico. Sim.
Não é, Ó, Daniel, estavas-me a perguntar quantos atletas tenho em que boxe leva a feminino. sério. Pronto, que leva a sério, que está ali no caminho. Neste momento temos 30. Neste momento temos 30 ativos. Sim. Boa. Não, o que eu quis dizer, porque quando a gente fala de kickbox, por exemplo, a gente fala, quando a gente se menciona profissional, é que o gajo saiu do amador, foi pro Neopro e virou profissional. Então, Sim, sim. não são eventos ou coisas diferentes, né? Já no boxe, não, eu entendo que tem a questão olímpica. Não, ali O boxe o nosso profissional, grupo, o nosso grupo é grande, agora a competir temos 30. Nem posso ter mais, que já é muita gente. Pá, 30 é muita gente. Uma equipa Yeah. profissional, uma equipa de consagrados a jogar, nem precisa de ser consagrados, mas uma equipa de competição de 30, tu para já cobres as categorias todas, não? E os escalões? E os escalões também. Tens pesados? Não. É sempre um problema. Tenho um pesado, o Pedro Oliveira. Sim, um miúdo novo, com 19, 20 anos. Tem muita coisa para dar e vejo ali um bom futuro. É difícil Sabes arranjar que pesado. o boxe pesado, mas é universal isso, acho eu. Estás a ver? O boxe pesado é. Aliás, é o que eu digo à malta, pá, vocês. A categoria mais fácil, queres treinar boxe, come muito, és pesado, chegas lá, não há ninguém. isso acontece no MMA. Isso é normal. Chegar no topo do MMA como pesado, ele se torna mais fácil do que um médio, do que um leve. Claro, A claro, é concorrência é normal, eu menor, né? acho que é normal. Não tô falando que é fácil lutar MMA, mas a concorrência é menor para lá estar, né? Sim, mas aqui em Portugal é normal, mesmo nos torneios olímpicos, europeus, que uma pessoa faz, vê-se isso que nos sorteios, quando chega ao mais 92, aquilo é meio. Pois, tem pouca gente, claro. É que caiu a internet dele. Se calhar ligaram para ele. Quando dá. Malta, desculpem lá que foi a bateria, pá. Não tem problema. A gente já está na reta final também, Fernando. Pensei que tinham Não. ligado. Às vezes ligam Não, ao não. pessoal e vai Não, abaixo. foi a bateria, pá. Não estava atento. Sem problema. Mano, olha, vamos passar aqui então para a parte mais engraçada, para este quadrozinho que nós fazemos, que é, nós pedimos sempre aos convidados para relembrarem aqui momentos de humor, momentos engraçados, momentos caricatos que tenham encontrado ao longo da carreira, na vida, ligado a desportos de combate, às vezes situações relacionadas com balneário, às vezes não, às vezes só o desporto proporcionou certas situações. Já me estou a rir, porque eu tenho algumas contigo e de certeza que tu... Pá, é assim, é engraçado, porque são muitos anos, não é? É normal que fiquem algumas situações na memória, não é? E há muitas, não é? Nós tivemos algumas, não sei se posso falar ou não, pá, mas A do bacalhau, tivemos a do bacalhau. tivemos. Ainda bem que me lembraste dessa, que eu estava-me a lembrar da outra. Não, mas essa foi espetacular. Fomos à TVI, acho eu. Ao programa do Gocha. Isso, fomos ao programa do Gocha. E então, pá, já não sei o que é que nós tínhamos, depois tínhamos ido ao bar. Era no uma turma- Natal, aquilo era na altura do Sim. Natal. Eu sei que vinhamos lá nos corredores técnicos deles e olhámos para o lado e os gajos tinham Um lá monte de cabazes. fardos e fardos de bacalhau e cabazes que era para oferecer aos convidados, era assim uma coisa, não é? Pá, e nós eu acho que tivemos a menos de 2 segundos de pegarem 2 fardos e fugir para lá fora. Opa, porque a dada altura, Daniel, nós parámos, o monte, aquilo tinha o cabaz mesmo. O cabaz, dentro do cabaz tinha uma cesta que tinha azeite, vinho, bacalhau, um bacalhau. Os cabazes normais de Natal, não era? Tinha aquelas cenas todas. Era embrulhado com plástico transparente e com uma fita. Pá, mas tinha para aí 500 cabazes, muitos cabazes. E eu e o Nani, pá, íamos a passar e tivemos a mesma reação. Parámos a olhar para aquilo, ali uns segundos, eu olho para o Nani olha para mim e diz-me o Nani,
E pá, dava-me mesmo um jeito, um bacalhauzinho. Já não volto de mão abanando. Opa, e eu ainda meti a mão ao rabo de um bacalhau a puxar. Só que depois apareceu lá o diretor de comunicação, não foi? O diretor de comunicação, então, vocês estão aqui, eu larguei aquilo e tal. E ele, o que é que se passa? E nós, não, pá, estávamos aqui, até foste tu. Pá, estávamos aqui a olhar para os cabazes, dávamos jeito um bacalhau, e ele, eu dou-vos um cabaz a cada... E acabou por nos dar um cabaz a cada um. Opa, e fomos os únicos da equipa que saímos com cabaz. Eu lembro que viemos a viagem toda, o Nuno Cruz a chamar-nos a atenção por a gente ter trazido o cabaz. Começou a dizer, vocês vêm para aqui pedir, dar uma de pobres e vocês são uma vergonha. Opa, tivemos algumas, e, pá, eu estou a tentar pensar em algumas, pá, mas vem-me tantas à cabeça já. Olha, tivemos uma na maquiagem, também, na outra vez que também fomos à televisão, acho eu. Tivemos uma na maquiagem, que estávamos os dois a maquiar, e nós tínhamos connosco, pai, tínhamos os putos connosco, estavam os miúdos connosco, e fomos para a sala, tinha uma sala com comida. Sim, exatamente. onde os convidados aguardavam antes de entrar no estúdio. Epá, e nós sentámos lá e Mas não é daquele homem que estava lá sentado no cego. Vais. E nós sentámos, Daniel, lá e começámos a olhar para a mesa, pá, e como não estávamos habituados àquelas andanças, estávamos com vergonha de comer. Aquilo era de manhã até. Nós tínhamos saído do Porto de madrugada e não tirámos nada da mesa. Entretanto, passou lá um daqueles funcionários que vem com o auricular e disse, vocês quiserem, se tiverem fome, podem comer à vontade, estão à vontade. Mas podemos comer? Podem comer. Opa, e nós começámos todos a comer. Comecei eu, o Nani e os miúdos todos. Estávamos com uma equipe, pá, 10 miúdos. Começou tudo a comer. Opa, rapámos a mesa toda. Rapou tudo. Pá, passado não sei quanto tempo, 20 minutos, cara. Bem o homem. Olha, a comida desapareceu. O que é que aconteceu? E o Nani disse assim, você sabe aquele rapaz, aquele senhor que estava lá sentado? E ele, sim, era uma equipa de invisuais que iam fazer uma... Comeram tudo. Não deixaram nada. E depois Nós ele... nem sabíamos que o homem era cego, nós cheios de vergonha a tirar à frente dele. Caraças, pá, bem dos tempos, ó tio. E Bem depois, dos tempos. esse funcionário, que era o diretor de comunicação, achou-nos piada, a mim e a ti. E então pegou em nós e andou pelos estúdios todos, não foi? Andou-nos a mostrar os programas todos que estavam a gravar vários programas, vários estúdios. Então andámos o dia todo a passear lá dentro, a ver várias gravações de vários programas. Fomos ao bar dos funcionários também. Começámos a falar com as empregadas, elas acharam-nos uma piada. Vocês são do Porto, por causa de sotaque e tal. Começaram-nos a dar fatias de bolo de chocolate. É verdade. Que a gente começou a dar aos miúdos e foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Não, tivemos histórias engraçadas, mesmo espetaculares. Pá, ainda hoje nos rimos delas, não é? É normal que ao longo destes anos todos, que uma pessoa tenha uma mão cheia, duas mãos cheias de histórias assim para contar. É normal, faz Mas parte. se tiveres aí alguma engraçada com alguém, podes contar. Opa, eu para não estar aqui a falar de ninguém, falo de mim mesmo, estás a ver? Eu por acaso tenho uma, pá, falo isso às vezes, de longe a longe, bem-me à cabeça e até comento com alguns atletas. Pá, o meu primeiro combate de boxe. Eu treinava boxe há 4 meses, não era nada, não é? Naquele tempo, Sapinto. Ei, quem é o senhor? Vais combater a Espanha. E eu, está bem, mas quem é? É um gajo também é a primeira vez. Pronto, uma pessoa era da rua, não tinha medo de treinar, até que chegou o momento do combate. Quem era? Era o campeão de espanhol. Primeira vez. E eu vi aquilo, pá, eu subi ao ringue,
passei por meio do pessoal, não é? Subi ao ringue, ninguém deu fé de mim, não é? Quando foi tipo a entrar, aquela cena toda espanhola, apaga as luzes, fogo, uma bandeira, o cinto de campeão, quer dizer, eu em cima do ringue, ponho-me a olhar, era um miúdo, tinha 15 anos, ponho-me a olhar, vou ter com o Sapinto e digo assim: Sapinto, você deve ter enganado, agora não sou eu, que este é campeão. E o Sapinto, não, rapaz, vai lá, e dá-me logo assim uma chapada ao Sapinto, pum, vai lá. E eu, opa, levei porrada como o caraças, pá. Mas, opa, eu não sabia boxe, estás a ver? Tinha era a raça, mano. Eu levei porrada como o caraças no primeiro assalto, levei porrada no segundo, e no terceiro, pá, aquilo deu-me uma raiva que eu acho que esqueci do boxe, comecei tipo porrada até que meteu a mão no queixo do Tante Martínez e ele, pum, caiu, eu ganho o combate. Eu, foda, a partir daí nunca mais. A partir daí nunca mais deixei o boxe, estás a ver? Isso Opa, foi mesmo a Rocky. Foi mesmo a Rocky. essa tive uma sorte do caraças, não é? Já era o que tinha de ser. Pá, lembro-me também uma vez que era, pá, era os meus primeiros combates, não sei, tinha meios a deles, acho eu, também em Espanha, em Vigo, uma gala feita pelo falecido Amoedo, sabes? As galas dele eram muito boas. Sim, sim, sim. Opa, e uma vez vou lá para jogar também com o campeão de Espanha. E nessa gala joguei eu, jogou o João Cabreiro, sabes? O João ainda fazia 75, era um atleta duríssimo, não é? Ia jogar com o campeão deles também, Roberto Domingues, se não me engano, que até chegou a ser campeão do mundo mesmo. Bom, 2 combates pesados, não é? Opa, só que eu era inexperiente ainda naquelas andanças, não é? Opa, estou no balneário, pá, e vejo o João a beber, a beber uma bebida, pá, numa garrafa de vidro verde, pequenita, estás a ver? Pá, eu achei aquilo estranho, porque por norma eu via os adultos a beber água, não é? Normal. E virei para o João e disse-lhe assim: "Oh, João, o que é isto que tu estás a beber?" Via-se ele: "Opá", sabes que o João era assim muito coisa a falar, não é? Diz ele: "Opá, tu bebes uma coisa destas, sobes ao ringue, pareces um touro, pá. O gajo até pôs ti." E eu: "A sério? Não, há uma coisa dessas." Foi, bebi aquilo, a meio já não conseguia, mas ele: "Tens que beber todo." E eu: "Pô, o que era aquilo?" Era aquelas garrafinhas de vinho verde Magos. Lembras-te daquelas chinas antigas? Oh tio, juro por Deus, sabes? Eu nem álcool não bebia. Opa, subi ao ringue, eu nem queria bater no gajo, meu. Eu ria-me, o gajo batia-me, começava-me a rir, olha, estava completamente bêbado, perdi aos pontos, e eu já tinha jogado com esse gajo, pá, aí duas vezes. Opá, perdi aos pontos, saio do balneário, assim, todo esquisito, quando entro no balneário, vem o rapaz ter comigo, o Martínez, diz: "Vem, Quingueiro, o que passa?" E eu a rir para ele: "Não se passa nada, dá um abraço", estava todo. E ele: "Epá, não sei o quê", eu batia-te, e tu rias, que não fazias nada, tipo, mano, acho que foi uma cena que eu passei também, que e João ria-se, estás a ver? Não tá acostumado, não bebe. Vindo de dieta, né? Preparação para lutar. Pá, toma uma dose de álcool, Pá, já era. pronto, sei lá, há histórias assim, pá, aí com colegas, então, há Essa é mesmo a muitas. João Cabreiro, essa. Essa Essa, é. pá, pronto, e o Pinguel também, eu tentava seguir sempre os mais velhos, sabes? Era muito disciplinado nisso, estás a ver? E eles se dissessem uma coisa, era o campeão, eu fazia, estás a ver? Porque estava com eles. Pronto, então. Olha, amigo, estamos aqui a chegar ao fim. Diz aí as redes sociais da tua academia e onde é que se situa para o pessoal ir lá ter. A Don Kingle situa-se na Rua de São Dinis, 423 Porto. A rede social é Don Kingle Academy. Temos o Insta, temos o Face. E, opa, o que é que eu posso dizer sobre a Don Kingle? Pá, respira-se boxe, é isso. É Sabes? Daniel, é uma academia daquelas old school, sabes? É daquelas que tu entras ali e parece aquelas academias de Nova Iorque antigas.
Estás a perceber? É mesmo de Ainda, resto. ainda vou aí estar para conhecer. Epá, é um prazer ter-te cá. Pá, respira-se boxe e tu conheces o espaço, conheces o método de trabalho, sabes? Muitos atletas, muitos campeões a treinar, dá uma pica enorme. Quem gosta do boxe chega ali e nota a diferença, E completamente. como é que é os horários para o pessoal aí? Aquilo, nós damos aulas a tempo inteiro, de segunda a sexta-feira, temos aulas desde as 7 da manhã até à 1 da tarde e temos aulas depois das 16 até às 21. A sala está sempre a trabalhar, nós não trabalhamos com horários fixos, damos flexibilidade ao atleta, o atleta pode aparecer em qualquer horário, isso faz a marcação numa plataforma que nós temos, pronto, e treino, é isso. Boa, boa. Todos os dias e a qualquer hora. A todo tipo de público, seja para quem quer fazer Sim, temos desde a formação, à manutenção, à competição, à pré-competição, boxe olímpico, temos lá pessoal que também trabalham mais na vertente física, percebes? Pá, neste momento somos 5 treinadores lá, cada um na sua área e o pessoal tem apoio o tempo inteiro, sabes? Boa. Portanto, Amigo, deixa aí uma mensagem para os nossos espectadores, para o nosso público, mas também para os teus amigos e para os amantes do pugilismo. opa, uma mensagem, olha, pá, esta ideia dos podcasts, né, pá, é espetacular porque dá para uma pessoa falar, dá para expor as ideias de cada um. Pá, para o pessoal do boxe, eu gostava de ver o pessoal mesmo a remar para o lado do boxe, é isso, percebes? Não podemos estar a remar para os nossos egos, não podemos estar a remar para os nossos egoísmos, percebes? Todos nós temos ego, todos nós somos egoístas, todos nós queremos dinheiro, todos nós queremos tudo, mas temos que saber ganhá-lo por passos, não é aos saltos. Não sei se me estou a fazer entender, mas opá, é isso, é o pessoal mais unido, sabes? E se realmente gostam do boxe, pá, reguem o boxe para ele crescer e depois vão lá e ter umas laranjas que quiserem. Bom Boa, recado. Né? boa. Pá, por minha parte, é sempre um prazer. Tenho que te visitar outra vez. Passo muito tempo sem estar contigo e quando estou contigo, estamos horas a conversar e a rir-nos. De minha parte, obrigado a todos. Já sabem, triplo C. E façam um favor de ser felizes. Daniel, fechas? Com certeza, com um grande orgulho e muito motivado aí a conhecer a Don King. Fernando, muito obrigado mesmo. Parabéns pela história. Apesar de ser um gajo aí fechado aí na sua esquiva, na tua guarda, dá para ver que tem um coração gigante, dá para ver que contribuiu muito para o desporto, para muitos atletas, mesmo não te conhecendo pessoalmente, eu te acompanho nas redes sociais, e vindo do Atílio, com certeza, é do coração grande. Então, sucesso aí na sua jornada, e quando estiver aí no Porto, eu vou aí tomar um café, porque de boxe eu não sei nada. Ok, Daniel, olha, eu agradeço-vos a vocês pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Opá, agradeço a vossa consideração por mim. Pá, agradeço o respeito e espero que tu, quando vieres ao Porto, faças questão mesmo de conheceres o meu espaço. E é isso, malta. Olha, um abraço a todos e obrigado por tudo. Está bem? Tá, Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, Um abraço. curta, comenta e compartilha. Ajudem-nos, sigam o canal, ajudem os nossos heróis e apoiem os nossos heróis, porque apoiarem no início. É Vamos isso. lá. Obrigado. Abraço, Marcos. Um abraço.